fico muito nervosa, muito agitada, durmo mal. Qualquer coisa eu fico chateada, choro à toa. É muito difícil, né? Elas brigam bastante, enchem o saco, mas a gente tem um segredinho muito bom que é mandar ela para casa dela, eu fico na minha, quando passa a gente volta a se encontrar. Tente no próximo mês. Temporada proibida para machos. Todos os problemas misturados. Os nomes para definir a tensão pré-menstrual são vários. Mas apesar das brincadeiras, o assunto é sério. De acordo com o Ministério da Saúde, a síndrome afeta a rotina de 70% das mulheres brasileiras, com maior frequência na faixa dos 30 anos. Algumas queixam de dor na mama, algumas queixam daquele período pré-menstrual, bem pouquinho antes da menstruação, 2, 3 dias, em que algumas referem cólica, algumas mulheres ficam muito cansadas, dores nos membros inferiores, algumas queixam de dor de cabeça, cefaleia. Muitas vezes existem pessoas que apresentam queixas várias, que ocorrem praticamente o mês inteiro, colocando sob o nome de tensão pré-menstrual, e não é tensão pré-menstrual. A tensão pré-menstrual ela finda com a chegada da menstruação. A famosa TPM é um conjunto de sintomas que as mulheres podem apresentar cerca de 15 dias antes da menstruação. Uma das explicações do fenômeno está ligada à queda do hormônio estrogênio, que pode ocasionar principalmente os sintomas emocionais. Nessa época também a mulher produz o progesterona, que pode gerar os desconfortos físicos. Antigamente, as mulheres sofriam bem menos de TPM. Isso porque elas tinham a primeira menstruação por volta dos 17 anos, estavam sempre grávidas e amamentavam por mais tempo. Com os anos, esse quadro se transformou. Além da redução do número de filhos por causa da pílula anticoncepcional, outros fatores foram surgindo. A mudança de hábitos alimentares, a falta de exercícios físicos foram fatores que influenciaram na saúde da mulher e a relação dela com a tensão pré-menstrual. Laila sofre tanto com a TPM que mantém um blog para dividir as ansiedades que passa no período. Eu nem acreditava em TPM, até que, com o meu namoro antigo, meu ex-namorado, todo mês a gente tinha uma briga grande. E ele sempre falava, você tá na TPM. E eu comecei a observar que todo mês tinha uma semana, 2 semanas, que eu ficava muito sensível. Aí eu falei, quer saber? Eu vou parar de encher o saco dele, vou postar. Aí eu fiz o blog. Tudo que eu fiz na TPM, sem ter pensado direito, depois eu me arrependo. Eu penso assim, pra que eu agi isso? Pra que eu falei assim? Ou então, por que eu chorei nessa hora? Por exemplo, você liga pro namorado, na época eu ligava pro meu namorado, ele não atendia. Em situação normal, eu até escrevi sobre isso. Eu ia pensar, poxa, ele tá na reunião, tá no trabalho, depois me ligo. Na TPM, eu ligo uma vez, ele não atendeu. Ligo outra vez, não atendeu. Por que ele não me atendeu? Ligo a terceira vez, não, tá de sacanagem. Então, assim, na TPM as coisas ganham uma proporção e, assim, ele já zoava. Ele falava assim, 5 chamadas, tá na TPM. E a gente tá aqui numa loja que eu diria que é o paraíso da mulher com TPM, que é uma loja que só vende chocolate. Você também é assim? Sou. Tem até uma brincadeira que a gente já fez no blog, assim, de coisas pra você falar pra uma mulher quando ela tá de TPM. E sempre no final tem, toma um chocolate. Pois é, Laila, que o doce é o melhor amigo da mulher com TPM, disso ninguém discorda. Eles ajudam na sensação de bem-estar, mas é preciso consumir de forma moderada. O chocolate, por exemplo, deve ser meio amargo. Outros alimentos também podem se tornar aliados no combate à TPM. A parte da irritabilidade, os alimentos que são melhores relacionados com sintomas seria, primeiro, os alimentos fontes de vitamina B6, que são os alimentos integrais, os grãos, a linhaça, a quinoa, a aveia, o arroz integral. Outro tipo de TPM é a compulsão. Para as pessoas que têm esses sintomas, né, compulsão por doces, salgados, a gente pede para colocar como verduras, legumes, ou seja, que não vão elevar a glicose no organismo. Mari, outro tipo de TPM que atinge muitas mulheres é a depressão. Quais são os alimentos indicados para amenizar os sintomas da depressão? Bom, primeiro são alimentos fonte de cálcio, né? O cálcio é importantíssimo nas ligações de sinapses nervosas. O cálcio, como iogurte, queijos, laticínios em gerais. Outro alimento importante é o damasco. O quarto tipo é edema, inchaço, né, que a maioria das mulheres tem. Então a gente pede para evitar alimentos industrializados com fontes de sódio, como os enlatados, os embutidos, o molho shoyu, e priorizar alimentos que fontes de potássio, que seria o abacaxi, a ameixa preta, a banana e o melão. Quando é que a mulher deve começar a ingerir esse tipo de alimento, assim, focar em algum tipo de alimento para poder amenizar os sintomas? Bom, em geral, a alimentação toda ela tem que ser bem equilibrada, o mês inteiro, mas normalmente 10 dias antes. Além da preocupação com os hábitos alimentares, a prática de exercícios físicos também ajuda as mulheres na TPM.
Eles aumentam a circulação sanguínea, amenizando os sintomas. Corrida, caminhada, a musculação assim, numa intensidade um pouco mais baixa ajuda mais. Os alongamentos também são muito importantes, principalmente para as pessoas que têm muita irritabilidade. Tudo alongamento é um exercício um pouco mais leve, então elas relaxam mais, então eu acho que ajuda bem também. Nós temos vários sintomas, mas sempre um é mais presente do que o outro. O meu é irritabilidade, então na época é difícil.